Boa noite, eu sou Caio Ribeiro e esse é o programa educativo do 26º Salão Jovem Arte Despertar Discos Imaginais. Hoje a gente vai bater um papo sobre expografia e a expografia do 26º Salão Jovem Arte Despertar Discos Imaginais. E para isso, a gente está aqui com duas pessoas muito especiais. Um deles é o Jeff Keys, que é um arquiteto, desenvolve um trabalho belíssimo dentro de montagem de exposições, a exemplo do Prêmio Marco Antônio Vilaça e do Centro Cultural São Paulo. E o Douglas Peron, que além de um trabalho com cenografia para artes cênicas, performance, também realiza esse trabalho de montagem de exposição. Pessoal, sejam muito bem-vindos no programa educativo do Salão. Obrigado, bom dia para todos, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo em outros momentos. É um prazer estar trabalhando no Salão de Arte, de Jovem Arte aqui em Mato Grosso. E foi um trabalho extenso, né, de muito tempo, e que a gente se dedicou muito para ter um resultado satisfatório, principalmente para os artistas, que eles são o objetivo principal desse salão, desse projeto todo, né? E é uma parceria que eu estou fazendo com o Douglas, que está sendo frutífera e que vai colher muitos bons resultados e acredito que para o futuro também. Bom dia, eu acho que também é uma maravilha poder participar de toda essa montagem, desde o período que a gente começou lá atrás a idealizar esse projeto e ver ele se realizando agora assim, é uma realização mesmo, assim, a gente se sente muito feliz de ter colocado em prática os nossos objetivos e ter aprendido tanto, né, Jeff? Muito. Muita coisa que a gente conseguiu fazer, muita coisa que a gente teve que mudar no meio do caminho, mas tudo parte de um processo que chegou num lugar em que a gente está muito satisfeito. A gente sabe, né, nós estamos há 1 ano e meio trabalhando no salão, né, cada um dentro da sua área. Chega um momento que essas áreas se encontram, a gente decide as coisas juntos, depois cada um tem autonomia dentro do seu departamento, digamos assim, de vocês do projeto expográfico, mas nós estamos ali na organização. Eu queria saber do Douglas, que eu acho que muitas pessoas elas não conhecem todo esse trabalho invisível que começou há 1 ano e meio atrás. Então essas 3 exposições carregam 1 ano e meio de trabalho anterior, de articulação, de reunião, de pensamento, de orçamento. Queria que você desse um pouco dessa... virasse os olhos para esse trabalho que geralmente a gente não vê quando vai na galeria. Como é que foi esse processo? Sim, bom, acho que eu poderia começar dizendo que o Salão Jovem Arte é um edital, né, fruto da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso, e por meio do Instituto Curadomodo, em parceria com a Calme, né, Centro de Audiovisual Luiz Marchetti, a gente conseguiu viabilizar a realização desse edital. Então, a gente se inscreveu com um projeto que foi concebido por nós todos, né, na nossa equipe, naquele momento em que a gente tinha outras pessoas, inclusive, né, que faziam parte da organização da equipe naquela época. Assim, a gente se inscreveu nesse edital com a esperança de que fosse aprovado. Com o resultado, né, a gente deu início exatamente à montagem, né, o que seria esse processo, né, de acordo com nossa ideia de cronograma. E aí tem toda uma questão burocrática, né, de organização de contabilidade financeira. O legal é que a gente tem o aporte e o respaldo do Instituto Curadomodo, né, que é um instituto já consolidado, né, que temos um advogado compliance, que é o César, a Cleide como diretora, que também consegue trazer parcerias e busca maneiras de que a gente dê conta de realizar todo esse procedimento. E mais importante que isso também é a coesão que a gente teve enquanto equipe, né? Tanto o Luiz como a Daniela, o Caio, o Jeff, a Ruth, né? São as pessoas que estavam desde o início idealizando esse projeto e tentando fazer com que essas coisas acontecessem da melhor maneira possível.
tudo foi muito custoso, né? Porque acabou que a gente se reunia todo domingo, né? Durante mais de quase... Todo domingo. Uns 8 meses a gente ficou se reunindo todo domingo. Nossa reunião era assim, não podia faltar, né? Umas reuniões de 4 horas, assim. E ali que a gente botava todos os nossos sonhos, as nossas discussões que no caminhar do processo só faziam a enriquecer, né? E a gente tentava trazer outros pontos de vista, colocar questionamentos de que maneira que isso seria feito melhor, trazendo a experiência que o Jeff tem, a experiência que a Ruth tem, né? Então cada um assim foi contribuindo da maneira que podia. E agora, né, mais recentemente, nos últimos 5 meses, né, que foi o trabalho mais intenso em que a gente se dedicou, né, agora do projeto expográfico, a gente pode dizer que praticamente 24 horas por dia, porque são muitos detalhes que a gente tem que tomar conta. Então, assim, no início era algo muito grandioso que estava assim disperso no ar e que com o passar do tempo ele foi se afunilando, as coisas, você até mesmo disse assim, né, cada um toma o seu lugar, mas em muitos momentos os nossos lugares eles se encontram e precisam se encontrar, porque senão a gente não caminha. E acho que esse afunilamento ele chegou, né, num resultado agora das exposições e ainda continua com as ações do programa educativo. E acho que é isso, assim, eu vejo esse afunilamento de ações, né, esse constante crescimento. É legal a gente sempre pensar em imagens, né? Essa estrutura do salão pode ser vista como uma pirâmide invertida, onde a gente tem uma base muito grande e ela vai se diminuindo e culminando em ações já muito diretas, como essa, como as exposições que estão montadas. Outra coisa que é importante a gente falar, queria que o Jeff comentasse um pouquinho, a quantidade de empregos que um projeto como esse gera, né? Desde lá do começo das reuniões até o processo de montagem, com pintor, com montador, com tinta, né? É um batalhão de pessoas envolvidos na construção da cultura, que também às vezes a gente não vê que essa galeria foi pintada, mas antes ela foi pensada, ela foi montada, ela foi movida. Fala um pouco pra gente, Jeff, da importância dessas pessoas e que a cultura gera empregos diretos e indiretos. Durante o processo de trabalho, quando você citou o prêmio Marco Antônio Vilaça, hoje prêmio Indústria, um dos objetivos daquele prêmio que começou em 2006 era evidenciar exatamente isso. Como eram exposições itinerantes, iam para cidades diferentes no Brasil, museus diferentes, espaços culturais diferentes, a gente sempre tinha alguns critérios que era botar em evidência, colocar em evidência cidades que nunca receberam um projeto como aquele. Cuiabá foi uma dessas em 2012, a gente foi para Rio Branco, Macapá, então assim, eram cidades que nunca, jamais entraram no circuito de uma exposição de arte contemporânea itinerante. E um dos objetivos, além de colocar em evidência, colocar também de forma reduzida, obviamente, a gente sabe, a escala de valores de movimentar a economia local. A gente sabe que a gente não está movimentando milhões de reais, mas a gente está movimentando alguns setores, alguns profissionais que estão participando desse processo. Então, a gente consegue, com isso, mostrar para as pessoas daqui ou de qualquer lugar que uma exposição possa ir, que existem profissionais capacitados para atender esse tipo de projeto e para garantir qualidade para esse projeto, né? Então, entre a minha estada aqui em Cuiabá em 2012 e hoje, em 2021, eu vejo um avanço significativo dos profissionais, né, nesse período. Fiz outros trabalhos aqui e a gente vê profissionais capacitados para iluminação de exposições, o que antes a gente tinha com muita restrição e tinha que conversar, explicar, direcionar o que a gente estava querendo, porque iluminação de show, espetáculos e festas é uma coisa, iluminação de exposição é outra, marcenaria para fazer móveis e casas e objetos é uma coisa, marcenaria para fazer exposição é outra. Então são profissionais que precisam ter
ter a noção do que a gente está querendo e qual o resultado final que a gente quer, porque a maioria das vezes são exposições temporárias, mas que ao mesmo tempo elas têm que ter uma qualidade construtiva própria para suportar e para ser utilizada. No caso da Galeria Lava Pés, onde a gente está fazendo uma das exposições do Salão Jovem Arte, era uma expografia que nós tínhamos feito em 2015 para a exposição da Dalva de Barros, 80 anos, que foi utilizado durante 6 anos, permaneceu com qualidade, porque foi executado com qualidade por uma empresa daqui e de ótimos profissionais, e agora ela passa por uma transformação em função de serem paredes projetadas lá em 2015 para serem modulares e possibilitarem novas combinações, e que resultou nessa expografia que ficou hoje para o salão, né? Que me deixou muito satisfeito, porque a gente fez uma alteração do espaço que eu sei que vai ser utilizada por mais alguns anos daqui para frente. Então, todo esse pessoal de sinalização, as pessoas que fizeram a construção do espaço, os iluminadores, as pessoas envolvidas nas produções de vídeo, a capacitação de mediadores que o Caio e a Ruth estão fazendo, toda uma linha de profissionais que favorece um incentivo a esse tipo de profissional que permaneça e continue atuando na cidade para agir em outros projetos, né? E isso é o que toda cidade que pensa em cultura, pensando que a cultura representa mais de 2,5% do PIB brasileiro, e que o número de profissionais que trabalham com cultura no Brasil já são mais de 6 milhões de pessoas. Quer dizer, tem uma rede de profissionais que sobrevive disso. A gente passa por dificuldades nesse momento, mas a gente sabe da força e da importância econômica da cultura. Isso está mais do que claro, pesquisas, relatórios estão aí para todo mundo se informar. Então é só uma outra forma de incentivar a cultura local e a economia local. Quando eu gosto de pensar a arte, assim, muitos bate-papos acabam sempre perguntando pra gente: mas o que é arte? O que é arte para você? A gente sempre busca uma definição para essa coisa que é indefinível, né? Eu gosto de pensar que a arte foi um instrumento que eu encontrei na minha vida para eu me conhecer. E foi a partir dela, por meio dela, através dela, que eu fui descobrindo as coisas que eu gosto, as coisas que eu não gosto, que eu fui conseguindo me identificar como uma pessoa. O Salão Jovem Arte, que é uma instituição muito antiga, né? Não uma instituição, mas um projeto enquanto instituição, de maneira poética até, começou ali na década de 70 e tem uma trajetória muito significativa para as artes daqui. Mas hoje, depois de um hiato do Salão Jovem Arte, de quase 5 anos, a gente teve um número recorde de inscrições, de adesão, de participação, de cidades do interior. A nossa poética política nesse salão sempre foi tentar capilarizar e expandir. Mas a gente pode interpretar esse recorde de adesão, de inscrição do salão, como um anseio da classe em querer participar, em atestar para as secretarias e para a cidade inteira: queremos um salão, queremos participar. Como que vocês enxergam a importância desse salão e da arte, dado esses números que eu citei aqui? Eu acho que a importância ela é incalculável, né? E realmente evidencia essa necessidade de que os artistas têm, né? Nós também, enquanto artistas, de ter uma visibilidade, né? É um lugar, é um espaço. A gente tá ali mostrando exatamente o que nos movimenta. Assim como você disse, né? Como a maneira como você enxerga a arte. Eu acho que para cada um ela se apresenta de uma forma distinta e todas essas formas são válidas. E aonde a gente consegue trazer essa visibilidade, né? E eu sinto que o salão é uma ferramenta para isso. E sim, eu vejo que não só para os artistas de agora, né, mas também assim para pessoas, para formação de público, para interesse, para que outras pessoas conheçam, né, o que está sendo produzido, o que está sendo discutido, né, quais são as questões que estão presentes, né, na produção artística de cada um. Então eu sinto que essa movimentação em torno do salão, ela não é só para agora, não é só para aqui, ela vai continuar acontecendo,
Tanto que a gente tem a visitação da exposição de crianças, né? Enfim, adolescentes, jovens em formação, professores, assim. Então, é muito importante mesmo. O formato de salão, como eu até estava falando em outra entrevista ontem, ele já existe há muito tempo e no Brasil ele tem diversas cidades, diversas instituições promovem isso. Então, o formato em si, ele já é tradicional. Claro que a gente tem algumas questões que poderiam ser alteradas, melhoradas, mas isso vai de acordo com o universo, de acordo com o território onde ele está inserido. No caso, aqui de Mato Grosso, a gente ainda tem essa necessidade de separar as atividades artísticas em categorias, né? Em outros eventos similares, isso já foi conjugado, ou seja, o artista não precisa se classificar como um pintor, como escultor, como gravurista ou como uma pessoa que faz instalação. Ele pode transitar entre essas categorias, entre esses tipos de suporte, de produção. Mas, independente disso, a gente sabe que aqui a gente já teve um papel muito importante da Universidade Federal quando ela implementou o Ateliê Livre, e depois do Ateliê Livre, quando a Magda Domingos implantou o Pavilhão das Artes no Palácio da Instrução, que também era praticamente uma continuidade da mesma intenção, da mesma ideia de difundir oficinas e trazer pessoas para a formação de arte, para as oficinas de arte, para experimentar técnicas, experimentar expressões. E tudo isso acontece de forma não perene, né? Então a gente tem alguns picos de formação e depois uns hiatos, uns vazios, depois volta de novo, porque existe uma pressão. A arte, ela sobrevive e a pressão que as pessoas fazem para que isso aconteça é grande. Aqui existe um potencial artístico gigante, então não tem como nenhuma gestão pública represar isso por muito tempo. A pressão vai ser enorme e a necessidade de se expressar, né? Os artistas ainda sofrem com falta de espaço e falta de instituições, tanto escolas como museu para isso, né? Para ter essa vazão. E por isso a presença do salão foi visível o retorno dos artistas, a felicidade, a alegria, o companheirismo, o acolhimento que foi dado a eles e que eles nos deram também de retorno em relação à qualidade do que foi colocado lá, a qualidade da exposição, como foi valorizada as obras, como a gente teve trabalho e olhar para cada uma delas e como relacioná-las. E aí a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Hoje em dia, a gente pode pensar de uma maneira contemporânea que a expografia da exposição, ela não é só a maneira que você dispõe essas obras para a obra por si falar por si. A expografia hoje ela pode ampliar e potencializar a experiência do observador e da observadora quando ele para diante de uma obra. Atualmente existem vários recursos que estão sendo utilizados pela expografia, desde totens, biombos, maneiras de você colocar uma obra de arte para que a experiência da galeria ela se torne muito maior do que a própria experiência da obra em si. Então a gente está colocando a expografia, de uma certa forma, ganhando quase que a proporção da curadoria, dos próprios artistas, está todo mundo agora junto no mesmo lugar. Queria que vocês comentassem um pouco sobre esse movimento novo da expografia, que é uma coisa mundial, assim, eu digo novo em termos da arte, tá? Porque, né, sei lá, tem 1000 anos que a gente faz de um jeito e agora, sei lá, de 30, 40 anos a gente vem mudando essas coisas, né? Então, como que vocês enxergam esse cenário? Já existe disciplinas e pessoas que pesquisam a história das exposições, né? Elas têm uma história já consolidada. A gente tem estudos que mostram exposições que têm um caráter político ou um caráter social, exposições que deturpam a história, que constroem uma realidade e uma dinâmica diferente, de acordo com interesses. O museu, a instituição, acaba sendo um agente político também. Existem muitos fatores ligados à forma como a pessoa percebe uma exposição. Como no texto que eu escrevi para o catálogo, a exposição ela pode ser vista como um texto para você ler.
você chega no lugar, você vai ler aquela informação, ela vai ter adjetivos, substantivos, pontuação, parágrafos, frases, versos, e você vai conseguir ler aquilo. Da mesma forma, uma exposição, ela é um paralelo que eu faço com uma citação do Lúcio Costa, quando ele foi trabalhar em São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, para fazer o espaço expositivo desse patrimônio histórico. E nesse processo ele criou desenhos e plantas, e nas plantas não existia ainda a palavra expografia, nem a cenografia de uma exposição, não existia terminologia para isso. E ele usou uma expressão que eu achei muito bonitinha e muito adequada e muito brasileira, muito nossa, que é esquema de arrumação. Ou seja, para ele estava construindo um esquema de arrumação. Como ele arrumaria aquelas obras? Como a gente... E aí, para mim, nessa simplicidade do que significa uma arrumação, que é muito familiar a qualquer pessoa que vive, né, e tem uma casa e uma família. Como você arruma a sua casa, como você arruma o seu armário, como você arruma os objetos que tem na sua casa. A exposição ela tem essa similaridade, esse link, essa ligação com essa questão pessoal, individual. Então é muito bom, às vezes, transferir essa linguagem para a pessoa captar de uma maneira mais óbvia e clara o que é arrumar uma exposição. Ela, de certa forma, pode ser simples, mas a gente ainda pensa em visuais. O que você vai ver primeiro quando você entra? Por onde você vai caminhar? Qual é o tipo de caminho que você faz lá dentro? Por onde você vai passar? E quando você for caminhando, que outros visuais você vai poder ter, né? Então não é simplesmente, como eu falo, colocar quadro numa parede, ou quadro num display, ou quadro numa estrutura de cenografia. É você pensar que formas e que coisas as pessoas vão estar vendo, que obras as pessoas vão estar vendo. Obviamente você tem uma visão quando você olha para um quadro, as suas costas tem outro que você não vê. Então toda essa sensível movimentação da pessoa entre o que ela vê e o que ela não vê fazem também a relação que a pessoa tem com o objeto de arte, né? Tem antes de passar para o Douglas, dentro de um dos, a gente pode chamar até de ambientes, assim, que a gente tem 3 possibilidades de percurso ali, muito mais, né? Mas tem quase que 3 salas, digamos assim, apesar de não serem salas. A gente experimentou na visita mediada com 51 professores indígenas um espaço que foi muito, muito interessante, porque ele tem uma obra do José Lisbran, que é da série Onças, e onde são onças assustadas ou pensativas com o fogo tomando conta de tudo. Muito próximo da instalação da Roschmidt, que é o Espiral Vida, que são feitos com várias sementes. Então houve uma conexão ali da vida e da destruição muito próxima, e essa experiência foi sentida por eles. E dentro do nosso percurso com os mediadores, a gente conseguiu construir essa narrativa, né? Então foi uma parceria da curadoria, do projeto expográfico, dos mediadores, de captar isso e produzir esse percurso específico ali, ainda mais com os indígenas, né? Então houve uma conexão muito grande, assim, quase que ampliou e muito os sentidos da exposição, porque até o observador altera o projeto expográfico, dependendo de quem está observando, a exposição também pode mudar, né? Douglas? Sim, e o que eu acho que é interessante é que esse é um elemento que relaciona uma obra a outra, né? Mas pode ser inúmeros outros, né? Pode ser desde a técnica que é utilizada, sobre o que ele está falando, qual é a intenção do artista, se tem alguma cor que relaciona com... Enfim, são vários elementos e características que podem colocar uma obra relacionada a outra ou as obras relacionadas ao espaço. Eu gosto muito acho que eu posso relatar aqui a experiência que foi a montagem da obra do Rogério Mendes, que foi entregue como uma porta, né, que é a porta que ele mesmo disse, né, que era a porta do quarto dele, e que de um lado tem um grafite e do outro tem outro grafite, né? E a proposta do Jeff, durante a montagem da expografia, que até em diálogo com o artista, de ver de que maneira a gente poderia colocar aquilo. O Jeff até comentou assim, se ela fosse colocada só presa na parede, assim, né? Que a gente conseguiria olhar de um lado e andar por ela, pelo outro lado, para poder ver o outro lado, né?
E a maneira como ela foi pensada para ser exposta, né, com um parafuso, né, um cabo que está instalado no meio e que possibilita que ela gire, né, que ela fique girando, traz ali uma interpretação muito forte para a obra, né? É assim, o que é essa imagem da frente, ela se relaciona com a outra diretamente, sem você precisar sem você precisar criar uma situação além disso. Então, a própria montagem da obra, ela favorece essa leitura das duas faces, né, da porta. Então, eu acho que isso foi algo que trouxe, né, a obra para um lugar muito mais, assim, não que não era, mas assim, muito potente, trazendo ali várias formas de interpretação do trabalho. Quando o Jeff apresentou isso pra gente, a gente estava com os mediadores, ele ainda trouxe uma outra característica que é fruto dessa parceria do artista com o projeto, com a expografia, que é de que os mediadores tinham que ficar girando a porta, porque a ideia era que ela ficasse, né, em movimento. E durante uma das visitas, eu estava acompanhando os mediadores e uma garota falou assim, o que é essa obra? Né? E a gente disse, não, mas o que você enxerga nessa obra? Né? Como que ela está se relacionando? E a porta lá girando. Ela disse assim, são as portas abertas da oportunidade no Brasil. Né? Você abre uma porta, você pode ser um entregador. Um dos lados é iFood, que é uma analogia a iFood, então é um entregador. E do outro é um morador de rua dormindo. E ela ficou vendo essas portas se abrindo e se fechando. Uma porta se abre, você tem um subemprego, uma porta se fecha e você vai morar na rua. Então olha como, né, a expografia, o artista, todo o contexto e o observador, no caso a observadora, alteraram a experiência de toda essa obra, trazendo um outro sentido de potência, né? Porque ela já relacionou com a porta sendo aberta. Então ela referenciou o objeto porta. Porque se fosse uma porta, às vezes, chapada na parede, essa relação do abrir e fechar talvez não ficasse aparente. E direta, né? É uma coisa assim, direta, sim, que você consegue verificar, né? Ver. É importante porque quando os artistas pensam a obra, alguns têm o começo, meio e fim do que eles querem. Muitos não têm, ou se concentram só no trabalho. E deixam para quem for trabalhar a exposição colocar a obra como melhor achar, entendeu? Mas aí você entra com outro processo. Não é só como colocar a obra, mas de que forma, como o Douglas falou, potencializar ela no sentido que ela tem. Então, se você tem um problema de visualização nessa peça, de você não conseguir ver as duas imagens ao mesmo tempo, como você pode fazer para que isso aconteça de modo a favorecer essa interação nesse discurso que você falou que essa observadora fez, né? Se ela ficasse estática, talvez ela não criasse essa situação. Ela ia ver um lado e depois ia ter que ver outro lado, como o Douglas falou, e não teria a sensação das duas imagens ao mesmo tempo. O giro faz essa sensação ser ampliada. Você tem as duas imagens, se cria uma relação também com o nosso momento tecnológico, né, de imagens em movimento e constante mutação. Cria até um efeito óptico, quando você vê ela girando, some uma imagem, outra imagem se transforma no outro. Na verdade, não é que tem uma e outra, elas vão se transformando. E claro, nisso eu pensei com ele, você quer como? Pô, estou pensando em fazer assim, porque era uma solução, era uma das únicas soluções que podia para a obra funcionar melhor. Eu poderia colocar, como o Douglas falou, de outra forma, mas isso ia colocar ela num outro patamar de entendimento, né? Outro artista que a gente teve foi o Adriano Figueiredo, que chegou com um projeto de muralismo, a gente conversou, ele desenvolveu esse projeto, só que quando ele entregou esse projeto, que ficou muito bonito, eu ainda não tinha uma solução perfeita para aquilo. Eu sabia que eu tinha que fazer uma dobra, porque ele usa uma peça de madeira que ocupa uma área significativa, assim, ela tem quase 5 metros de comprimento no total. Só que a gente não teria esse espaço exclusivamente para a obra, seria uma obra que precisaria de um canto, e aí tem uma questão expográfica que quase todo artista gosta, muitos artistas gostam de canto, então o problema da Lava Pés é que lá a gente não criou um canto, porque não gostaríamos de ter criado um canto. Existe um respeito ao prédio, à arquitetura. Quando eu fazia exposições que tem que se adaptar ao prédio, eu procuro não anular o que o prédio tem.
mas sim o que ele me pode oferecer, eu utilizo. E quando você cria cantos, às vezes você pode estar anulando algumas situações. Então, as paredes na lava-pés, quem tiver um olhar para perceber isso, vai ver que elas estão soltas do prédio, elas não se apoiam no prédio, elas não encostam no prédio, elas têm um afastamento da situação ali arquitetônica daquele espaço. Em outros lugares a gente pode se apropriar, no caso da galeria do Sesc Arsenal, a gente tem uma galeria já finalizada, pronta, com ótima qualidade de espaço, de iluminação, e então a gente já tem um espaço pronto, a gente praticamente não precisa fazer intervenção muito grande nele, né? E é basicamente isso o reforço que a gente dá para as obras e como a gente quer que eles enxerguem, né? Potencializando mesmo, né? Para a gente comentar ainda mais um pouquinho dessa arrumação de obras, nessas visitas com os indígenas na galeria, a obra do Libério, que são aqueles cocares que fazem alusão à organização social e arquitetônica da aldeia, a iluminação que vocês colocaram gera uma espécie de prisma no centro. E havia uma mulher, Bororo, e ela foi explicou cada um dos cocares, falou dos clãs, dos subclãs, alguns ela conhecia, outros não, e disse, e aqui é a casa do centro, a casa Bororo, que é onde nossos rituais acontecem. E por isso que é com essa luz, porque acontece a refeição das almas. Então ela interpretou a luz que vocês colocaram, que é uma coisa que foi uma parceria com o artista, como a casa central, que é onde são realizados os rituais espirituais. E por isso aquela luz prismática, meio transcendente, assim, ela ficou uma coisa meio etérea. Então compôs a obra como um todo, né? Inclusive uma indígena da própria etnia já disse que isso era porque estava lá, né? Então olha aí esse resultado da parceria da expografia com o artista para potencializar a experiência. A gente já está finalizando esse bate-papo delicioso para as pessoas conhecerem um pouquinho mais do mundo que gira e que pensa, né, como as obras vão ser apresentadas e que podem se transformar numa ponte entre, né, a expografia é uma ponte entre o observador e a obra, né, uma ponte que pode aumentar essa distância ou diminuir. Vocês querem fazer alguma consideração? Então, falar um pouquinho para vocês visitarem as 3 exposições, conhecerem o catálogo, ver nossas redes sociais, acompanharem o que a gente tem já divulgado há muito tempo, temos muita informação. E então, visitem a exposição, vocês vão ver, como o Caio falou, que a gente procurou criar esses ambientes. Então você tem um ambiente que você vai ter uma interação com vídeo, com outras obras mais lúdicas, digamos assim. Tem um terceiro ambiente que são obras mais estéticas, onde você vê uma questão formal, e outra que é esse ambiente onde o Caio falou que os indígenas se relacionaram com a obra de piso, de sementes, e com a obra do artista que tem a onça num cenário de fogo. É o ambiente que eu classifiquei como terra, que ele tem uma ponta urbana, onde tem os artistas urbanos, e a gente tem essa conexão entre uns espaços que tem a grande parede, onde tem os cocares, tem a obra da convidada Vitória Bazaia, e, ou seja, há um percurso de correlações que você vai alimentando seus olhos e sua alma com a arte. Então, há necessidade de se visitar, de conhecer e de fazer pensar, fazer criar impressões e se alimentar nesse processo depois de tanto isolamento que a gente passou, se voltar a se relacionar com as pessoas e com a arte. E além do convite, né, para visitar a Galeria Lava-Pés, também para visitar as outras exposições, né, dos homenageados em memória no Cine Teatro, que também é uma exposição que foi reduzida, né, mas ainda assim ela cabe muito carinho e muito amor que a gente se dedicou para a montagem dela. E também aqui na galeria do Sesc Arsenal, que tem um jogo muito interessante de contraste com a luz e o escuro, né? Enfim, e acho que também tem uma expressividade muito interessante de acompanhar. Acho que é isso. Então, esse foi um dos nossos bate-papos do programa educativo do 26º Salão Jovem Arte Despertar Discos Imaginais.
Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @Salão Jovem Arte, e ficar por dentro de tudo que a gente tem colocado no nosso site, www.discosimaginais.com. Lá você vai saber como agendar uma visita nas nossas exposições, o catálogo virtual e o tour virtual pela exposição, além de outras informações sobre os artistas e a equipe. Eu sou Caio Ribeiro e até a próxima.